Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, é o tema da oração que está presente hoje na liturgia da palavra. Na primeira leitura, a oração vivida e sentida de um modo dramático por Esther. Ela sabe que o seu povo está em perigo, ela também está em perigo. E nós encontramos na primeira leitura de hoje um dos textos mais importantes para falar do drama pessoal que se torna oração. O sofrimento da rainha Esther, o sofrimento do seu povo que se torna um clamor orante em relação a Deus. Mas também Jesus hoje, no Sermão da Montanha, falando sobre a oração, ele vai insistir com diversos verbos para falar de um Deus que não é indiferente ao nosso sofrimento, ao nosso pedido. Um Deus que ouve o nosso pedido e tantas vezes vai também fazer com que nós nos apercebamos que pedimos coisa que não tem sentido, mas para que cheguemos a isso é necessário que nós peçamos ao Senhor e que Ele vá transformando o nosso coração. Ouçamos. Ouvi, Senhor, a minha oração, compreendei o meu lamento, atendei a voz do meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. A rainha Esther, ela está próxima do rei Assuero. Ninguém poderia se dirigir diretamente ao rei e permanecer vivo. Era a norma. Mas o primeiro-ministro nunca ia permitir que ela se aproximasse do rei, porque era ele que infernizava a vida do povo de Israel e queria que o povo de Israel fosse exterminado da face da terra. Então ela estava em uma situação muito complicada. Se ela fosse diretamente ao rei, ela era, pela lei, condenada à morte. Mas se ela não fosse, se ela permanecesse longe e em silêncio, o seu povo seria exterminado. E assim ela reza o que nós ouvimos hoje do livro de Esther, na primeira leitura. A rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se durante todo um dia, juntamente com suas servas. E agora a oração que ela faz: Deus de Abraão, tu és bendito. É o dizer que Deus é aquele nome acima de todo nome, bendito, aquele de quem se diz bem. Venha em meu socorro, não tenho outro defensor, somente Deus é o defensor. E ela vai dizer assim que ouviu dos livros dos antepassados, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que forma o coração da rainha. É essa palavra que nós já ouvimos nessa semana, que como a chuva e a neve não volta ao céu sem produzir frutos. É essa palavra que vai transformando o coração da rainha para que ela acredite que Deus, somente Ele pode ajudar. Ajuda-me, a mim que estou sozinha. Ela se apresenta como de fato é, como uma órfã. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração. O leão violento é o rei Assuero. O que vai acontecer no final dessa oração é que o rei estende o seu bastão, o seu cetro, para que a rainha se aproxime, e ele vai escutar o pedido da rainha. E livra-nos da mão dos nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. O inimigo é o primeiro-ministro que persegue o povo de Israel. Uma oração sofrida, meus irmãos, que quando nós estamos na dor, facilmente podemos esquecer a proximidade de Deus, o amor de Deus. E a rainha nos recorda isso, que no momento de dor, é aquele momento que nós devemos reforçar a nossa confiança no Senhor. É Ele que tem a possibilidade de vir ao nosso encontro. É Ele que nos ajuda. Assim nos diz o Salmo 137. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Assim é a nossa relação com Deus. Mas
se eu tenho para com o ser humano, e muito mais se faço isso com Deus, a pretensão de ter direito a todas as coisas, não existe nada que Deus possa fazer que vá agradar ao meu coração. Estarei sempre no desejo de muito mais do que aquilo que recebi. O salmista vai reconhecer o contrário: fizestes muito mais que prometestes. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Na aclamação ao Evangelho de hoje é um versículo do Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Com 3 verbos, Jesus hoje vai dizer sobre a necessidade que nós temos de rezar. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Quem de vós que a um filho que pede pão dá uma pedra, a um filho que pede um peixe dá uma cobra? Se um pai fizer isso, nós estaremos assim horrorizados. Nós diremos: isso não é um pai, não é um ser humano, como pode fazer tal coisa? Como pode se fechar a necessidade do filho? Continua o Senhor Jesus: se vós que sois maus. É interessante essa expressão de Jesus, né? Nós nos consideramos tão bons. Então Jesus vai dizer: se vós que sois maus. Existe um momento do Evangelho que alguém, o jovem rico, vai chegar para Jesus e vai dizer: bom mestre. E Jesus vai dizer assim: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Então nós somos maus porque só Deus é bom. Só Deus é bondade infinita. Só Deus é o bem, todo o bem, a plenitude do bem, como diria São Francisco de Assis. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que o pedirem. Mas em que sentido coisas boas? Porque por vezes nós podemos pedir e parece que nada acontece. Mas a oração não parte para Deus sem produzir frutos em nós. Então, um fruto da oração, o fruto por excelência, é que o nosso coração seja transformado. É que recebamos o Espírito Santo, dom de Deus, sem o qual nós não sabemos rezar. Nós não sabemos nem o que pedir. E nas citações das frases de Jesus, se conclui com um versículo que não é mais sobre a oração, a chamada de regra de ouro, que diz assim: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Este é um critério fácil de memorizar, difícil de realizar, mas deve ser uma luta constante na nossa vida. Nós pretendemos dos outros muitas coisas, até quando não temos direito. Até quando estamos errados, nós pretendemos ser bem tratados, ser perdoados, ser bajulados. Nós aplicamos para nós uma medida larga, que nós passamos a mão em todos os nossos defeitos, nas nossas mazelas. E em relação ao outro, nós temos um critério muito duro. Por vezes, até mesmo a imagem de Deus nós mudamos. Queremos para nós um Deus misericordioso e queremos um juiz implacável em relação aos nossos irmãos. Irmãos caríssimos, a regra que o Senhor nos apresenta hoje, regra de ouro, como eu dizia, é aquela que aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós desejamos para nós devemos fazer para o irmão. Nisso consiste a lei e os profetas. É o resumo de todo o Antigo Testamento e também do Novo. Na oração de hoje, dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude. E como só podemos existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Viver a vontade de Deus no nosso pensamento e na nossa ação. Não basta uma ação para que os outros vejam o quanto somos bons e por dentro sermos apodrecidos. É preciso que nós também deixemos de evangelizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que sejamos totalmente coerentes com a fé que nós professamos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.